Beleza. Então olha só, o assunto de hoje é colesterol e a gente sempre escuta sobre colesterol e o que a gente mais escuta de colesterol é a parte ruim do colesterol, né? Ah, você tem que controlar seu colesterol, fez exame de colesterol e deu colesterol alto e triglicérides. Tudo que a gente escutou até hoje sobre o colesterol, a gente não vai desconsiderar completamente, mas a gente vai olhar também por uma outra questão, tá? Que é a questão ligada ao sentimento que envolve o colesterol. Nicole, seja bem-vinda. Boa noite, minha amiga. Então, ele sempre foi considerado um vilão. E a primeira coisa que falam sobre o colesterol é: ah, você está comendo muito bacon. Ah, você está comendo alimentos com muita gordura. Primeira informação que eu quero dar para vocês. De todo o colesterol que nós temos no corpo, 20% somente é proveniente da dieta. 20%, não mais do que isso. Então, por mais que seu corpo seja capaz, que você seja capaz de eliminar o colesterol da sua vida, sei lá, em uma semana, o seu corpo vai baixar no máximo 5, 10% de diferença do colesterol em si. Porque depois ele vai voltar para o padrão normal. Boa noite, professor Álvaro. Olha aí, gente, que honra. Professor Álvaro lá do Rio de Janeiro. O professor Álvaro foi meu aluno, olha que legal. Foi meu aluno aqui em São Paulo e agora é professor, gente. Muito legal. Como diz ele, eu sou o padrinho dele. Legal. Seja bem-vindo, Álvaro. Como eu dizia, então, 20% do colesterol é proveniente da dieta. O resto tem fatores genéticos, como disse aqui a Paty, tem colesterol familiar, que também já vem da família, deixei coisas para falar aqui sobre isso também. E também tem uma questão emocional envolvida. E qual que é a relação do colesterol com o momento que nós estamos vivendo? Qual a relação do colesterol com o que nós vamos viver ainda? Tá? Chegaremos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: o colesterol, ele é necessário para a nossa vida. Ah, então é só o HDL, né, Tom? Que é o colesterol bom. Não, não é só esse. É o colesterol em si. A medicina germânica, que é um dos pilares da reprogramação biológica, a reprogramação em si não olha para o colesterol como colesterol bom ou colesterol ruim. Colesterol é colesterol. A diferença do colesterol é que o HDL é para entrar no fígado e o LDL para sair e é jogado na corrente sanguínea. Grosseiramente, essa é a grande diferença. Para nós, da reprogramação, não há diferença. Colesterol é colesterol. E muita gente vê ele como vilão, como eu falei. Porém, o colesterol, ele é uma substância que vai gerar hormônios e substâncias extremamente importantes para a nossa vida. Por exemplo, vocês mulheres, a progesterona vem do colesterol. O hormônio cortisol, que muita gente também acha que é ruim, mas a gente pode falar uma live só de cortisol. O cortisol, ele é extremamente importante na nossa vida, também é proveniente do colesterol. A testosterona, o ciclo menstrual, as características secundárias em relação ao sexo, não é ao sexo, o ato sexual. As características sexuais do ser humano, homem e mulher, também vêm do colesterol. Então o colesterol, ele é muito necessário. E qual é a relação do colesterol para o momento que nós estamos vivendo? O colesterol, ele é de um tecido que corresponde a conflitos de autodesvalorização, conflitos de incapacidade. Vamos contextualizar um pouco. Tá travando, gente? Aqui parece para mim que tá normal. Minha internet tá bala aqui, gente, tá? Me falem aí quando voltar, tá bom? Que aqui já, para mim, nem oscilou. Travou. Vocês estão me ouvindo de novo, gente? Nossa, travou mesmo.
Quando voltar, me avisem, gente. Tá travado ainda? Se tiver, eu zero e volto. E aí, gente, como é que tá o vídeo? Tá travando ainda? Boa noite, Vicky. Boa noite, Bruna. Boa noite, Nath. E aí? Continuo ou eu recomeço? Estão me ouvindo, gente? Voltamos. Caramba, hein, meu. Mãos e Alma já tá aí. Ana Popes. Estão me ouvindo agora? Me manda um hello aí. Me manda uma mãozinha. Comenta alguma coisa. Veja se voltou aí. Boa, Ani. Amor! Ah, minha esposa tá na live, gente. Beleza, então vamos embora. Como eu vinha falando pra vocês, então, o colesterol ele é considerado ruim na maior parte das vezes, porque nunca falaram pra você que ele é um dos responsáveis pela cascata hormonal que gera progesterona, que regula o ciclo menstrual, que gera o cortisol. Nunca falaram isso pra nós, tá? Então, o colesterol ele tem sua função positiva e na reprogramação biológica ele também tem a sua função positiva. E para nós, como eu disse, não tem bom ou ruim, é colesterol, tá? A dieta representa 20% do colesterol, então o que mais importa são as condições genéticas que você tem. Porém, eu sempre digo que genética não é destino, não é porque você tem parentes com colesterol alto na família que você também vai ter. Você pode ter uma predisposição. Agora, se você tiver os mesmos conflitos emocionais que estão relacionados ao colesterol que os seus ancestrais tiveram, aí é batata. Aí você vai ter. Tá bom? Todos me ouvindo bem aí, gente? Agora de verdade? Posso engatar? Boa. Fala, Lucas Mozella, seja bem-vindo. Olha aí, atleta paralímpico na live, gente. Vambora. Pessoal, qual é a relação do colesterol com o momento atual que nós estamos vivendo? Para quem não sabe o momento que nós estamos vivendo, ou para deixar registrado aqui, nós estamos vivendo uma pandemia, muita gente em casa, se não quase todos, sem poder trabalhar de fato, sem poder abraçar, sem poder encostar. E muitas pessoas tendo que ficar em casa. Machucho, seja bem-vinda. Muitas pessoas em casa. Muitas pessoas não podendo exercer as suas funções. O conflito emocional arcaico ligado ao colesterol recai sobre uma percepção de autodesvalorização e incapacidade. Quando a gente fala em incapacidade, é quando você não pode mudar a situação ao seu redor. Quando o mundo acontece e você não consegue trabalhar a sua capacidade ao redor do que acontece, em relação ao que acontece. Por exemplo, eu tenho alguns aqui para vocês. A mulher é acusada pelo marido de ser negligente e não estar lhe dando atenção. Isso é uma coisa muito comum que está acontecendo. Muitas pessoas dentro de casa tendo que conviver umas com as outras. Algumas pessoas estarem em casa com a família é maravilhoso,
para outras pessoas é desesperador. Então, nesse momento, esse pode ser um dos seus conflitos, que a mulher, você aí, ou você homem também, é acusado pelo seu parceiro de ser negligente e não estar lhe dando atenção, tá? Um outro exemplo, o funcionário de uma montadora de automóveis acha que não é totalmente competente porque ele poderia ser mais ágil. Então, pessoal, o que está por detrás desse sentimento é uma autodesvalorização. Perceba bem a palavra, autodesvalorização. Não necessariamente acontece uma desvalorização de fato, mas sim como você percebe o mundo, tá? Basicamente, os conflitos de autodesvalorização podem ser reais. Então alguém falando, olha, você é um bosta, você é um lixo. Ainda assim, se você escuta algo desse tipo e você não tem a percepção de que aquilo foi uma autodesvalorização, por mais que pareça, você talvez não tenha conflitos relacionados à autodesvalorização. Tudo depende da nossa percepção. Tudo. Todos os conflitos que eu falo aqui, todos os conflitos que você encontra no meu canal do YouTube, que tem mais de 200 vídeos falando sobre isso, é de acordo com a percepção. Nós não percebemos o mundo da mesma forma, e que bom. Por exemplo, eu vi aqui que a Neia, psicóloga, acabou de entrar, uma ex-aluna minha da quinta turma de reprogramação, nós estamos na 11ª. Ela é uma psicóloga. A formação dela, a criação dela, o que ela traz do sistema é completamente diferente do meu. E mesmo que fosse igual, nosso mapa de mundo pode ser muito diferente. Se eu falar para vocês assim, pensem num celular, muitos de vocês vão pensar no iPhone, outros vão pensar no Xiaomi, outros vão pensar num Samsung, outros vão pensar num LG. O comando foi o mesmo. Agora, como você percebe, varia. É a mesma coisa aqui. O que pode ser uma autodesvalorização para um, pode não ser para outros. O que pode ter muitas pessoas passando por sentimentos nesse momento atual de incapacidade é tremendo. Assim como pode ter pessoas que não estão com percepção nenhuma de incapacidade, estão curtindo pra caramba, estão bem em casa. Construções diferentes, exatamente, Néia. Como a Néia disse aqui, o mapa foi construído, então foi construído de maneira diferente. Agora, qual é o ponto do colesterol em si? O ponto do colesterol o sentimento é autodesvalorização. Um sentimento de incapacidade. Eu não posso, eu não consigo mudar ao meu redor. Tá bom? Disseram que pausou aqui. Mas não é possível. Toda vez que eu vou falar, essa parte tá pausando, essa caralha. Estão roubando sinal meu. Só pode. Voltou, gente? Puta, pausou de novo, cara. A mesma parte, bicho. Não é possível. Voltou? Me dá um sinal, gente, pelo amor de Deus. Se voltou, fala pra mim. Eu tô parado aqui, eu não tô pausado, só tô parado. Voltou? Boa! Puta que pariu! Já ia encerrar, já ia gravar um vídeo e já subir no YouTube agora pra vocês. Beleza. Então, eu nem lembro onde eu parei, cara. Pausou de novo? Ô, gente, vocês estão me deixando confuso. Tá, voltou. Deve ser a live do Marcos Ibelucci e do Teodoro Sampaio que tá rolando. Devem estar derrubando a nossa live, que é muito melhor que Teodoro Sampaio. Então, falando do momento atual, autodesvalorização. Se você sente que nesse momento você se sente incapaz, se sente impotente, não o quê? Gente, vocês estão me deixando confuso. Eu vou falar essa porra aqui. Eu vou continuar falando e se cair eu gravo um vídeo e subo no YouTube. O momento que nós estamos agora é um momento de muita incapacidade, que pode trazer, tá?
Talvez tu tenha que aumentar mais, mano. Mais, eu tenho 50 megas aqui de upload. Não, tem bastante aqui, velho. Tem bastante. É, o Teodoro Sampaio, certeza, velho. Depois vocês ligam na live do Teodoro Sampaio pra você ver. Ó, bombando de gente, bombando. Vamos lá. Taca ali pau. Caralho, vocês me deixaram perdido agora. O momento atual. O momento atual pode trazer pra você muita sensação de incapacidade que você não pode mudar. Se o comércio está fechado e o seu negócio depende de pessoas comprando uma loja física, por exemplo, você pode desenvolver um sentimento de autodesvalorização, pode desenvolver um sentimento de incapacidade. Ainda mais se você já vier com esse drive na cabeça, tá? O que eu falo que é o drive? Pessoas no seu sistema que passaram por situações assim. Pessoas no seu sistema que foram muito desvalorizadas. Pessoas que passaram por situações de muita incapacidade. Por isso que as doenças genéticas para um reprogramador não é necessariamente o que vai acontecer, tá? As percepções, elas são diferentes. Então, vamos supor que você está adorando esse processo de ficar em casa. Por que você adoraria esse processo de passar em casa? Sei lá, porque você não gosta mais do seu trabalho, você estava pedindo para ser mandado embora, queria passar mais tempo com a sua família, precisava salvar o seu casamento e estar presente em casa pode contribuir para isso. Então, esse momento é um momento que para muitos é desesperador, para muitos nem tanto. Falando exclusivamente do colesterol, o colesterol não vai aumentar só porque você passou a comer mais pizza, porque você passou a comer mais hambúrguer, porque você passou a engordar. Não é só por isso, mas também por isso. Senão, a gente seria extremamente negligente em falar que a alimentação não influencia, que se você resolve um conflito biológico, está tudo resolvido. É óbvio que não. É óbvio que não. Você pode não ter um problema de colesterol. Você pode não passar por situações que remetem a conflitos de autodesvalorização e incapacidade. Mas se você tiver uma dieta de lixo, aí é claro que não há organismo que suporte. Por isso que tem muitas doenças que aparecem aí e a pessoa é extremamente saudável, faz atividade física, isso e aquilo, cuida muito bem do corpo e fica doente. Também tem aquelas pessoas que não se cuidam de jeito nenhum, não tem conflito nenhum, mas também não se cuida. E quando ela não tem conflito, mas ela não se cuida, falando de alimentação, o colesterol dela também pode subir, de acordo com os alimentos que ela consome, tá bom? Então uma coisa não anula a outra, uma coisa colabora para que a outra funcione ou não funcione, tá certo? Então vamos lá, vamos supor que você é das pessoas que se cuida muito bem, que se alimenta muito bem, que faz atividade física, que cuida bem do que você coloca para dentro, falando de alimento. Mas você é uma pessoa que sofre de autodesvalorização, você é uma pessoa que se sente extremamente incapaz, você escutou dos seus pais que você não seria nada na vida, você escutou da sua família que a posição que você tem no trabalho hoje é o que você não gosta, que você não seria um alguém na vida, que você, sei lá, não precisa depender de ninguém, e aí isso fez de você uma pessoa de autodesvalorização. Se alguém te chamou de burro a vida inteira, se você sofreu bullying, se seus pais duvidavam da sua capacidade, se seu chefe duvidava, e você carregou isso como um conflito de incapacidade, você está predisposto a desenvolver uma situação que aumente o seu colesterol. Mas por que uns desenvolvem e outros não, Tom? Porque as pessoas, como eu falei, não são iguais. E por que eu falo que após a pandemia pode acontecer um aumento também do colesterol? Porque na visão da reprogramação biológica e da medicina germânica, que é um dos pilares, o aumento do colesterol é uma fase de resolução. Então não confundam o problema que o colesterol pode trazer, as doenças que falam que o colesterol traz, com o caos. Para nós, a nossa leitura é
Se você aumentou o colesterol pós-pandemia, é porque a sua percepção durante a pandemia era de incapacidade, era de autodesvalorização. Do tipo, que merda, o que eu vou fazer agora? O que eu tenho para fazer nessa porra dessa pandemia? Eu não tenho nada para fazer. Quando você volta para o seu trabalho, aí você tem o aumento do colesterol. Algumas manifestações que a medicina chama de doenças acontecem na resolução do problema e não durante o problema. Eu falei muitas vezes, quem me acompanha há mais tempo aqui sabe. Por exemplo, há umas lives atrás eu disse que a lombar das pessoas também pode começar a doer quando elas resolverem os problemas que elas têm de projetos. A minha própria lombar arregaçou. Estou melhorando agora. Por quê? Porque eu fiquei sem trabalhar e o trabalho para mim envolve muitos projetos. Nós estávamos e nós estamos agora com novos projetos. Só que foi só quando nós mudamos o projeto, quando nós traçamos uma nova rota, aí minha lombar começou a doer. Então é possível que agora você tenha um problema de colesterol alto? Não necessariamente, mas é possível também. Se a minha percepção era tão forte em relação a uma incapacidade, uma autodesvalorização relacionado a situações sanguíneas, que o colesterol aumenta no sangue, pode ser que a minha percepção de, eu sou incapaz de prover para minha família, eu me sinto autodesvalorizado de não conseguir trabalhar e sustentar a minha família. Pronto. Uma situação emocional traumática que pode fazer o seu colesterol aumentar. E a dieta de lixo? Colabora. Então, o que é mais importante? Os 20% da dieta ou você entender de onde vem o colesterol? Se é seu, se é do seu sistema, se as pessoas que passaram por isso também, as pessoas que te deram a vida também passaram por isso. Você não precisa necessariamente ficar investigando, mas a partir do momento que você tem, então agora você pode mudar. O que você não sabia era uma coisa, se você sabe agora, e se isso que eu estou falando para você faz sentido em relação à incapacidade, é a hora de mudar. E pode ser uma hora também de você apertar os coraçõezinhos aí para dar uma moral para nós. Pode ser também. Então, pessoal, colesterol não é o vilão. Dieta é 20% do colesterol. O conflito que envolve a autodesvalorização, mas entendam e não tirem isso da cabeça por nada. O aumento do colesterol para a reprogramação biológica acontece na fase de resolução. Se você fizer um exame agora e nesse exame aparecer um colesterol alto que você não tinha, se aparece agora um colesterol alto que você não tinha, significa que o seu corpo deu um jeito de resolver um conflito de autodesvalorização e incapacidade. Ou ele está tentando resolver. Tom, mas eu tenho colesterol alto desde os 15 anos e hoje eu tenho 57. Significa que todo esse período o seu corpo tem feito a parte dele. Está tentando. Mas talvez o seu mapa de mundo, a sua percepção do mundo, já é uma percepção de autodesvalorização. Já é uma percepção de incapacidade em relação ao que acontece ao seu redor. Tá certo? Eu vi que passou uma pergunta aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, ó. Descobri colesterol alto em 2017 e não conseguia relacionar a nada. Minha dieta era boa e fazia atividade e não tinha histórico familiar. Agora eu entendi como fazer ele baixar depois de 2 anos. Possivelmente você se curou desse processo. Você se curou de uma situação de autodesvalorização, tá? Essa questão de ter que tentar ser professora dos meus filhos em casa tá me dando um baita sentimento de incapacidade. Olha que exemplo bacana, Elaine. Se esse sentimento de incapacidade está acontecendo, você já conseguiu reconhecer. E isso já é uma boa parte do caminho andado. Se você tem tentado ser a professora dos seus filhos, será que não seria melhor? Será que não seria mais proveitoso você tentar se retirar um pouco, se for possível?
deixá-los estudar, se tem condições de eles assistirem umas aulas extras. Porque você não é a professora, certo? Até onde eu sei, você não é professora. Se não é sua função, por que você está se sentindo tão incapaz assim? Se não é sua função, de onde vem esse sentimento? Qual é a sua obrigação? Aí tem a pergunta da Neia e da Irani, que é praticamente a mesma coisa, que é: e as crianças? E os bebês que apresentam colesterol alterado? Também seria nessa linha de pensamento? Sim, a mesma linha de pensamento. Porém, uma autodesvalorização dos pais, principalmente da mãe. Crianças correspondem a conflitos maternos. Ah, mas então o homem não é problema nunca? Sim, às vezes o homem é um problema para a mulher. Sendo um problema para a mulher vai carregar esse sentimento, o filho vai vir em lealdade à mãe e vai começar a representar isso para a mãe. Então, quando são crianças, a gente trabalha dessa forma. A gente olha para a mãe e como a mãe tem percebido o mundo ao seu redor. Isso até uns 6, 7 anos de idade, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir fazendo que eu vou respondendo, tá bom? A gente vai chegar nas partes que não vai só ficar falando de conflito. A gente vai tentar trazer a consciência para o que você vai fazer para minimizar esse sentimento, como vocês disseram aqui. O Vini se manifestou, a Elaine se manifestou. Então, o que você pode fazer para que quando passar essa pandemia, ou até mesmo agora, você não tenha um pico de colesterol. Você não tenha situações assim de dor muscular, dor articular, colesterol alto. A lei disse, e depois dos 10 anos de idade? Aí a criança já é bem capaz de perceber o conflito sozinha, tá? Então vale investigar a criança também. Então, pessoal, o que nós podemos fazer agora? A Jane disse, já ouvi, mas esqueci. Joelhos tem a ver com incapacidade? Sim, também. Só que é um outro contexto, tá bom? Agora é um contexto muito sanguíneo, muito ligado à família, muito ligado à incapacidade relacionada à família, porque envolve sangue, tá bom? Então, olha só. A Irane já me deu um baita exemplo aqui, que ela disse que ela está se sentindo impotente em ter que ensinar os filhos as tarefas diárias da escola, tá? Se você hoje, você que está aqui, você que está assistindo, seja ao vivo ou seja depois, tem dentro de si, você já olhou nesse período que nós estamos aqui, nesses 20 e poucos minutos, e percebeu que você tem sentimento de incapacidade, você percebeu que você tem um sentimento de autodesvalorização, a melhor forma de você fazer algum movimento hoje para trabalhar esse sentimento de cura é fazer algo que você gosta, que você se sinta potente de novo. Vou dar um exemplo do meu pai. Por exemplo, meu pai está sem trabalhar, porque o trabalho dele é venda, então não está rolando. E eu tava lá na casa dele, lá no interior, ele ficou uma semana para arrumar a impressora. Uma impressora. Ia assistir a vídeo e comprava uma pecinha, ia assistir a vídeo e mexia e testava, não dava certo e tal. E minha mãe uma hora falou assim, nossa, olha lá seu pai, cara, não sai da impressora. Eu falei, mãe, deixa ele lá, que ele leve o tempo que levar. Porque isso tá fazendo com que ele se sinta útil. Então você se sentindo útil para algo que você quer fazer, que você deseja fazer, é um dos movimentos naturais de cura para essa situação que envolve o colesterol. Você consertar alguma coisa em casa, você estudar alguma coisa que você queria estudar. Ah, mas eu não tenho vontade, Tom. Aí eu já não posso fazer milagre. Ninguém pode. Então, se você gosta de fazer alguma coisa e não dava tempo, procura fazer agora. Se você tinha algo para consertar, conserta agora. Trabalhando sempre o sentimento de eu estou aqui leve. Qualquer coisa que você se sinta potente.
Gente, qualquer coisa que você se sinta potente. Um critério é extremamente importante. Presta atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção. Se você se sente impotente, se você se sente incapaz, se você tem um sentimento de autodesvalorização agora, o movimento para curar isso é você fazer algo que você gosta, que vá se sentir potente de novo, porém que está no seu controle. Essa situação tem que estar no seu controle. O que é tem que estar no seu controle? Vamos supor assim, ó, você se sente extremamente desvalorizada porque você pediu para o seu marido trocar uma lâmpada e ele não trocou. Parece um exemplo idiota, mas acontece. E você se sente muito mal porque ele não te escuta. Olha o pensamento da mulher, ou o seu pensamento. Amor, troca a lâmpada para mim. Tá bom, vou trocar, amor. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ele não trocou. Aí se você não tem isso claramente na sua cabeça, você começa a pensar o quê? Ah, que merda, meu marido não me escuta. Eu peço as coisas para ele, ele não me escuta. Que bosta. Esse sentimento tem que ser trabalhado. Esse sentimento não pode acontecer, porque se você pediu pro seu marido trocar a lâmpada, não tá no seu controle. Se você for terceirizar aquilo que você pode curar, que você pode trabalhar o sentimento em você, terceirizar isso é colocar na mão do outro, você corre um grande risco de se frustrar e piorar a situação. Então, se você quer trabalhar o sentimento de incapacidade, de impotência, de autodesvalorização, trabalhe com algo que está no seu controle. O que é estar no seu controle? Você vai consertar alguma coisa dentro de casa. Você vai fazer um café que você sempre quis fazer e agora não conseguia por causa de tempo. Tem que estar no seu controle. Não coloque algo que esteja fora do seu controle. Senão o sentimento de incapacidade, que a definição de incapacidade é eu não consigo mudar ao meu redor, vai intensificar. E ao invés de curar o movimento, de se trabalhar, você está piorando a questão. Tá bem? Elaine, se você quiser compartilhar, você que disse aqui, já sei o que fazer, obrigada, que estava se sentindo muito incapaz em relação aos seus filhos, acho que ia ser muito legal de você compartilhar aquilo que você vai fazer, porque você teve um insight agora, né? Comigo falando, trocando essa ideia aqui que nós estamos. Então, se fez sentido para você e você puder compartilhar, acho que vai ser grandioso para todas as pessoas que estão aqui. Faz sentido isso, gente? Então assim, ó, se você é muito bom em escrever, só que você não estava exercitando a escrita, porque não dava tempo, por causa do seu trabalho, comece a escrever, trabalhe esse sentimento. Se você, vamos falar uma outra coisa, fala alguma coisa que vocês não se sentiam capaz e agora pode fazer, já começa a colocar na cabeça de vocês. Olha só, gente, a Elaine colocou aqui, ó, vou voltar a cantar e tocar violão. Pronto! Resolução de conflito, gente. Olha que coisa simples que a Elaine falou. E talvez muitos de vocês aqui acham que é uma coisa mirabolante que precisa ser feito para se curar do seu processo. A Elaine estava com um sentimento de incapacidade por conta de não conseguir ensinar os filhos. Quando ela chama para o controle dela, fala, bom, o que está no meu controle? E ela vai fazer o quê? Ela vai voltar a cantar e tocar violão, não depende de ninguém. Depende só dela. Na hora que ela estiver tocando violão, ela está curando o corpo dela. Ela está se curando. E está exercitando algo que é a música, o hemisfério direito, trabalhando a sua criatividade. Excelente, excelente. Não achem que para vocês curarem os processos de vocês precisam de algo muito mirabolante. E muitos dos pacientes que eu tenho se frustram com eles mesmos, porque quando chega na consulta, a gente trabalha a pessoa e vê as questões que ela pode trabalhar. E quando fala assim, ó, o que você pode fazer agora? E ela dá uma resposta como essa que a Elaine deu, que é
Ah, eu vou voltar a tocar violão e cantar. Eu falei, então faça. Ah, mas era isso? É, era isso. Só que você não tinha a consciência. Você não tinha a ressignificação, a reprogramação que aquilo vai fazer em você. Quando você toma consciência e faz uma ação e parte para a ação, aí o movimento é curativo. Senão você só piora. Vou voltar a cantar e tocar violão. A Ana perguntou aqui, ó, Tom, se sentir incapaz com relação ao que está acontecendo no mundo e no Brasil, também pode gerar essa alteração de colesterol? Completamente, Ana. Completamente. Por quê? Como eu falei no começo da live, o sentimento de incapacidade é o sentimento de eu não consigo mudar as coisas ao meu redor. Se você está vivendo numa situação de distanciamento social, e aqui em São Paulo, Dória falou que vai prender todo mundo. Vamos colocar que você de fato não pode sair, porque foi imposto para você que você não pode sair. Esse sentimento você pode mudar? O sentimento sim, a situação não. Se fecharem todos os comércios, de fato, com multa, lacrar, você consegue abrir o comércio? Não, você não consegue, é uma força maior que você. Então tem que trabalhar esse sentimento. O momento atual, ele é colaborativo para esse tipo de coisa, Ana. Jane disse, passei a construir móveis, sempre quis um hobby para a vida e nunca encontrava prazer em nada. Nesse momento encontrei. Muita gente vai se encontrar nesse período, assim como muita gente vai se perder. Não é de tudo uma beleza. Não é só romantizar o vírus. A gente tem que se trabalhar. E se você tem um objetivo, você consegue trabalhar aquilo muitas vezes que no dia a dia você não conseguia. Agora é uma hora de colocar em prática muita coisa. A Irani disse, criei almofadas térmicas com ervas para dores e cólicas menstruais para minhas pacientes. Olha que nicho legal, cara. Quantas mulheres não sofrem, não têm dores menstruais, de cólica? Olha aí, encontrou uma nova possibilidade. A Cris disse, eu estou grávida, me sinto incapaz porque não estou trabalhando. A grana apertada, saudade da família que mora longe. Não sei o que posso fazer. Coisa de grávida? Não, não só coisa de grávida, Cris. Coisa de seres humanos. A mulher, quando ela está grávida, é um momento muito feminino, muito bonito da mulher, mas é um momento que também pode trazer muitas memórias que são incapacitantes, principalmente no período puerpério. Então já vai trabalhando esse sentimento agora, para quando chegar no puerpério, que você tiver com seu filho ali, ó, não sei se é filho ou filha, mas com o seu neném no colo, precisando de você, necessitando de você, acionando você a todo momento, você vai precisar ter uma saúde mental bem bacana. Fez sentido, pessoal? Entenderam a questão do colesterol na nossa visão? Então, para quem chegou no final, volta lá no começo e eu vou dar um resumo agora. Colesterol não é o vilão. Ponto. Dieta corresponde a 20% do colesterol. O resto é genético e emocional. O aumento do colesterol acontece na fase de cura. Na fase de cura de um conflito de autodesvalorização. Pode ser que a sua família também tenha passado por situações assim. Então, e agora, Tom? Minha família inteira passou por isso, então eu vou ter que ter. A frase que eu mais digo em consultório, a frase que eu mais falo para vocês é: alguém precisa parar essa porra. Para com essa noia. Que tem muita gente que só fala assim, mas eu tô assim. Pessoa que faz regressão. Eu tô assim porque lá numa outra vida passada eu tive isso, isso, isso. Eu tô assim porque os meus ancestrais passaram por tal situação. Eu tô assim. Foda-se, mano. Foda-se. É legal saber, é bacana, pode ajudar. Eu sou constelador familiar, eu trabalho com constelação familiar. Isso é o princípio da constelação familiar, mas foda-se. A constelação olha para trás, mas a ação vai curar. Se você não fizer nada, incrivelmente, nada vai acontecer. Ou gramado que você não cuida, jardim que você não cuida, não é que não acontece nada.
da erva daninha, da bicho, da praga. Então, se você não cuidar, não é que não vai acontecer nada. Você pode entrar numa situação pior. Então, é necessário cuidar da sua saúde, é necessário cuidar daqui, é necessário cuidar do que é seu. Se você já veio com essa carga genética, o que você pode fazer? Matar seu pai? Matar sua mãe? Não dá. Então, constrói um novo amanhã. Alguém precisa parar essa porra. E como é que você para? Tendo ações que você vai conseguir colocar em prática, que estão sob seu controle e que você se sente potente de novo, se sente valorizado. Essa é a hora de fazer isso. Esse é o nosso resumo. Se alguém da família que você convive desde pequeno passou por esse conflito, ele pode vir a surgir na outra pessoa em qualquer fase da vida, criança, adulto ou velhice? Sempre. Sempre pode, Miranda. Nem sempre o conflito ele é resolvido logo em seguida. Às vezes a situação da vida ela se resolve anos para frente. E às vezes tem gente que morre com a situação e não resolve. Então a gente faz a nossa parte, mas nem sempre dá para resolver, tá? Conflito de autodesvalorização. Se sinta potente, o colesterol vai subir, não se desespere, não se apavore, continue na sua luta, olhe para as questões da medicina, mas não olhem com medo e desespero. Trabalhem o sentimento que envolve vocês. 80% está na parte genética e na parte comportamental e emocional que você tem. Tá bom? Queria falar para vocês que essa live ficará gravada. Queria falar para vocês que dia 27 e 28 de junho nós vamos fazer uma nova turma de reprogramação biológica presencial. Vai ser possível fazer isso em São Paulo. Os interessados que quiserem saber um pouco mais, quiserem conhecer mais, quiserem se conhecer, se trabalhar, mudar do que vocês estão para um ponto muito melhor, depois de passar por uma jornada de transformação, sejam bem-vindos, como a Andréia acabou de mandar aqui, já está na turma. Começaremos dia 27 e 28 de junho. Se você tiver interesse, me manda uma mensagem. No meu grupo de Telegram tem mais informações, as primeiras informações são enviadas lá. Para você entrar no meu grupo, é só você acessar o link da bio, que você cai direto no meu grupo. E nosso objetivo é esse, que essa live chegue para mais pessoas, inclusive para aquelas pessoas que não têm condição de fazer uma sessão comigo ou com qualquer pessoa. Às vezes a pessoa tem internet, mas não tem acesso, tá? Alguém precisa parar essa porra. Compartilhem essa live com quem vocês acharem que tem que compartilhar. Se fez sentido para vocês, curtam. Sigam no Instagram, sigam no YouTube. Tem mais de 200 vídeos para vocês assistirem lá. E tenham uma ótima noite. Qualquer sugestão acontece lá no meu grupo de Telegram, tá bom? Muito obrigado por essa companhia. Obrigado a vocês que estavam aqui. Uma boa noite. Bora ver se a live do Teodoro Sampaio ainda continua. Valeu, gente. Um abraço.